Muito bem, irmãos, eu quero concluir com os irmãos uma série de breves sermões que trouxe no livro do profeta Malaquias, nos cultos da noite. E se você está aqui nesta manhã e porventura não participou destes cultos, eu penso que os irmãos terão ainda assim proveito do trecho que nós estudaremos hoje, mas tenham a oportunidade, se desejarem, de acessar também os nossos arquivos para ouvirem as outras, lá do YouTube, para ouvirem as outras mensagens que estão lá registradas. Mas nós chegamos ao capítulo 4, e eu quero fazer aqui um destaque a partir do verso 2, que diz assim: Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Com essa linguagem poética, bela, bonita, que o profeta Malaquias chega ao fim deste livro, no qual ele traz para todos nós, ele traz para o seu próprio povo, uma espécie de diálogo, de conversa que Deus trava com o seu povo. E esta é uma conversa que se dá em um contexto que talvez não seja tão diferente do nosso próprio contexto desta nossa era cristã. Por quê? Os dias do profeta Malaquias eram dias de muitas incertezas e de muita insegurança também por parte do povo de Deus. Malaquias ele surge na história do povo de Deus, na história da redenção, durante o período da reconstrução dos muros de Jerusalém, da volta do exílio dos cativos da Babilônia. E quando o povo volta para Jerusalém, para sua terra, o ambiente é de grande desolação. A terra havia sido ocupada por povos vizinhos, pagãos, que odiavam o povo de Deus. O governo que agora exercia poder sobre o povo de Israel era um governo opressor e completamente indiferente com as coisas da vida da fé do povo de Deus. A cultura ao redor do povo de Deus era sufocante e era uma cultura anti-Deus. E era um tempo também de maior silêncio da parte do próprio Deus. A era dos grandes milagres, dos grandes profetas, havia passado. A presença de Deus já não parecia ser tão sentida como nos séculos anteriores, nos dias de outrora. E o povo de Israel, se sentia apequenado, se sentia acuado, e em razão disso também tomado de um tipo de ceticismo, de incredulidade, alguns inclusive tentados a deixar e abandonar a sua fé, a deixar de lado a sua esperança. E essa dureza de coração era uma coisa que havia contaminado a nação toda, de ponta a ponta. Lá na comunidade do povo de Deus se via desde desleixo com as coisas do culto, como falta de confiança por parte do povo para com Deus. As ofertas, tanto dos sacerdotes, como também do próprio povo pelos dízimos, eram espúrias e Deus as rejeitava. Então, havia ali um tipo de cinismo latente, evidente, desde o comportamento dos sacerdotes. Aqueles que, no capítulo 2 a gente aprende, deveriam instruir o povo nos caminhos de Deus, no caminho da paz, mas eram negligentes, eram frios, eram distantes, omissos quanto ao seu papel. E essa atitude, então, agora ela se traduzia também na vida das famílias. Malaquias vai denunciar que as famílias se desintegravam em casamentos mistos, em divórcios. E é nesse contexto que Malaquias aparece. E ele aparece como representando a voz de Deus no meio desse povo cético. Deus agora ele vai travar um diálogo, uma conversa com o seu povo por meio do profeta.
E nessa conversa, Deus lembra o seu povo das suas promessas. Deus lembra o seu povo da sua aliança. E se você preferir uma palavra um pouco mais atual para aliança, deste compromisso, de um compromisso que Deus, que não muda, estabeleceu desde a eternidade com aquele povo e com todo o seu povo. Malaquias surge trazendo essa resposta de Deus aos questionamentos do povo. Em cada sessão do livro de Malaquias, Deus responde às perguntas que o povo levanta diante dele. E há muitas perguntas que o povo faz. Muitas delas revelando a ingratidão e até mesmo o ceticismo, a dureza da sua alma. Em um certo momento o povo vai dizer: em que o Senhor nos tem amado? E questiona o amor de Deus. E em outro momento o povo vai dizer: nós não desprezamos o teu nome. Em que temos desprezado o teu nome? Em que temos te profanado? Pergunta o povo. Por que não olhas com prazer e não aceitas as nossas ofertas? Pergunta o povo. Em que nós te cansamos, te enfadamos? Perguntou o povo a Deus. Em que nós haveremos de nos tornar? Em que nós temos te roubado? O que temos nós falado contra ti? São perguntas que o povo levou diante de Deus. E Deus responde neste livro a cada uma das perguntas levantadas pelo povo. E ele responde mostrando primeiro que ele é zeloso pelo seu nome, que ele é zeloso pelo seu culto, que ele é zeloso da sua glória, e que ele permanece fiel à sua aliança, porque Deus não muda. E ele responde dizendo ao seu povo que ele é o Senhor. Ele é o Senhor que é Pai, que aborrece o mal, que repudia o divórcio, que é justo juiz e que cumpre e cumprirá todas as suas promessas, que vindicará toda a injustiça que o seu povo diz sentir, porque ele é Deus de paz, que purifica o seu povo. Uma glória que não será roubada, um fulgor que não será apagado. E no fim, Deus declara: eu amo vocês, eu amo meu povo. E é esse o tom, então, da profecia de Malaquias ao longo dos 3 capítulos. E assim eu resumi para vocês os 3 primeiros capítulos de Malaquias. E nessa parte final da profecia, Malaquias mais uma vez traz a voz de Deus, agora assegurando que vai colocar fim a toda a perversidade, a toda a arrogância, a toda a soberba dos homens. Eu gostaria de fazer alguns destaques, então, a partir deste texto. Ele começa no verso 1 dizendo: vem o dia, arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Veja o que Malaquias faz aqui, o que Deus faz aqui. Ele usa a imagem de uma fornalha. A fornalha, nos dias do Velho Testamento, era um objeto muito comum em todas as casas, de todos os campos. Ficava normalmente do lado de fora da casa e servia para tanto aquecer o pasto, como aquecer a casa, assim como também assar o alimento, o pão. E normalmente eles usavam como combustível pequenos galhos e lenha e folhas, e levavam então para essas grandes fornalhas feitas ou de pedra ou de barro, para que pudessem acender aquele fogo que podia ser visto de grande distância. E Malaquias usa então uma imagem muito familiar aqui aos seus ouvintes, para falar da ira de Deus, para falar de uma realidade que normalmente, mesmo na nossa geração cética e incrédula, é ocultada, é colocada de lado, é impopular, é qualquer coisa assim que traz desconforto. E é seguro que também naqueles dias trazia desconforto, mas era necessário que se falasse da ira de Deus contra o mal e contra toda a impiedade dos homens. E ele usa então essa imagem do fogo, como esta força devastadora, destruidora, que não deixa nem memória daquilo que havia antes. E é precisamente isto que Deus usa para significar o juízo que Ele trará sobre todos os homens maus, toda a impiedade, toda a perversidade, toda a arrogância. Na Escritura, o fogo normalmente é associado a alguma forma de juízo, simboliza a ira de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 29, Deus é apresentado como fogo consumidor. Salmo 21, versos 9 e 10, diz que tu os tornarás como, olha que interessante a imagem, fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá e o fogo os devorará.
E aqui então encontramos Malaquias trazendo um alerta solene da parte de Deus, lembrando que Deus mesmo vai colocar fim a toda perversidade e soberba dos homens. E sabe o que isso ensina, gente? Para a gente? Isso ensina que essa justiça de Deus é definitiva. Que Deus visita os homens com juízo definitivo, como na força do fogo, como na força das chamas. Malaquias está ensinando para o seu povo e para todos nós que Deus sabe tudo o que acontece na face da terra, entre os homens, e que não há soberba ou impiedade que passem desapercebidos aos olhos de Deus. Que as coisas, inclusive, ao nosso redor, que certamente era também o caso daqueles nossos irmãos do passado, os israelenses, nos dias de Malaquias, as coisas que nos deixam estarrecidos, toda a violência, as guerras, os genocídios, as mortes, a brutalidade dos homens, todas estas coisas que nos trazem gastura quando a gente liga os noticiários, que nós mesmos muitas vezes sofremos, toda forma de maldade humana, que Deus conhece cada um desses atos, e que Deus os visitará com juízo, e que nenhum deles permanecerá impune, absolutamente. Ele sabe da perversidade dos homens e da atrocidade, da impiedade, da injustiça, e vindicará o seu nome e a sua causa. Esta é uma promessa. E ainda mais, quando Malaquias resume toda a maldade humana, a perversidade, normalmente nós também nos aborrecemos com a perversidade, mas também com a soberba. Ele cobre um escopo muito completo, não é mesmo? Um escopo que vai àquelas coisas que são mais evidentes, aquelas que todos os homens são capazes de apontar e dizer, isso é mal. Mas também aponta para aquelas coisas que estão dentro da gente, dentro do coração, para as quais, via de regra, nós não gostamos muito de nos atentar. A soberba. A soberba, ela se manifesta de muitas maneiras. Pode ser que ela se manifeste de formas mais evidentes, para aqueles que se consideram autônomos, donos do mundo, que por causa do dinheiro, ou do poder, ou da influência, fazem aquilo que querem, que são sátiros. Mas, atente para isso, a soberba também é alguma coisa que apanha os homens e mulheres simples, apenas os poderosos, que têm dinheiro e fama, para os quais nós olhamos com um rigor maior de juízo. Não. É uma coisa nossa, humana, do homem caído. Aquelas coisas que ardem no coração do homem. Ressentimento, inveja, as nossas iras, até mesmo a malícia, coisas que estão lá no coração. Essas coisas também estão aqui, presentes nesta soberba humana. Porque a soberba é um estilo de vida que rejeita Deus, que era precisamente aquilo que o povo de Deus fazia naquele tempo. Rejeitava Deus. O culto era relaxado, justamente porque já não havia mais nem confiança e nem reverência para com as coisas de Deus. Quer dizer, aquilo se tornou alguma coisa mais ou menos automática, mecânica, externa, exterior, de aparências. Mas lá no íntimo, lá no âmago, o coração estava dominado e tomado por outras coisas, por outros interesses. Seja por medos, seja por ressentimentos, seja por esperanças que estavam fora de Deus. O povo de Deus estava assim. E esse tipo de desprezo arrogante, que se evidenciou em uma vida esfacelada na família, com esses casamentos mistos e divórcios, com ofertas espúrias no culto, revelavam um tipo de soberba contra a qual Deus se insurge, em juízo, e acerca do qual Malaquias aqui faz um solene alerta.
para que o povo de Deus não caia nisto, para que o povo de Deus não sucumba diante dessa tentação do coração, de arrogantemente se considerar como um ser autônomo e independente. Agora mesmo a gente vai celebrar 200 anos de independência da coroa portuguesa. E é curioso que os historiadores todos vão concordar que a independência não aconteceu em 1822, mas muito provavelmente em 1808, quando a coroa muda para cá, e de fato não foi uma independência, mas uma transição. Mas a gente cria uma fantasia de independência. O quadro de Américo mostra uma cena de batalha que nunca existiu, mostra cavaleiros com a sua espada em mãos, como que chamando o povo todo para uma revolução em nome da terra, que nunca aconteceu, porque há uma certa fantasia acerca de sermos independentes e autônomos. E, de fato, essa fantasia havia dominado o imaginário de muitos naqueles dias, porque já viviam como se Deus não existisse. Esse é um ateísmo prático, de gente religiosa, de crente, de gente que vai ao templo, de gente que levava ofertas. Não estou falando dos povos pagãos, estes, Deus está dizendo, os impiedosos, os perversos, Ele vai visitar com juízo e com mão pesada. Mas Ele fala também do seu próprio povo. E aqui há um alerta solene, dizendo que se os perversos de um lado e os arrogantes e soberbos de outro não se arrependerem, serão destruídos como o fogo destrói na vinda do Senhor. Essa geração arrogante, vaidosa, narcisista, ensimesmada, vai ter de encarar Deus no seu juízo. E Malaquias faz um alerta. E esse alerta, gente, é misericórdia. É um alerta de misericórdia. É uma palavra dura de juízo, é verdade, mas que é um convite ao arrependimento. É um convite à fé. É a voz do profeta clamando para que os homens se voltem para Deus. É a profecia de Malaquias que ainda hoje ressoa de muitos púlpitos, mundo afora, chamando pecadores ao arrependimento. E a propósito, se há qualquer aqui entre nós, nesta manhã, que não colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, até quando você dará desculpas? Até quando você será como a mulher de Ló? Aqui Malaquias nos diz, em palavras solenes, que o juízo de Deus é real, que o inferno é real, que a vida é curta, mas que nós, todos, podemos encontrar misericórdia de Deus hoje, agora. Você pode achar graça hoje e agora, você pode clamar por misericórdia, pode clamar por graça, pode estender as mãos vazias, com fé, e Ele responde. Ele atende, Ele salva. Porque é exatamente essa imagem que Ele traz a seguir. A imagem que nós lemos aqui, na abertura do nosso culto. Deus vem trazer juízo, mas olha, o sol nasceu, o sol da justiça nasceu. Que imagem bonita é essa do nascimento do sol? Malaquias compara a vinda do Senhor com o nascer do sol. E ele não sabia, mas hoje os cientistas todos nos ensinam que o sol é essa grande estrela do nosso sistema, que todos os planetas giram em torno dele. Ele é 332 mil vezes maior do que o nosso planeta Terra. Está a 150 milhões de quilômetros de distância de nós, mas nós podemos vê-lo por poucos segundos, é verdade? E sentir o seu calor. A luz do sol é a principal fonte de energia da Terra, é o que garante vida de todas as plantas, animais e todos os seres vivos do nosso planeta. E é exatamente essa imagem que o profeta evoca, chamando o calor e a luz do sol, que dá vida, representando a luz
a luz que ilumina, a luz que revela, a luz que abre e aponta caminho, a luz que dá direção. No Salmo 84, o salmista diz que Deus, o Senhor, é sol e escudo. E o profeta Isaías nos diz que nem o sol servirá para mais nada, e a sua luz no dia, porque o resplendor de Deus é maior ainda do que o próprio sol, e ele vai nos iluminar, e a sua glória será perpétua. Este sol iluminado, anunciado por Malaquias, é o Messias prometido, desde a antiguidade, desde os dias de Adão, repetido ao longo dos séculos e séculos pelos patriarcas e profetas. E agora o último dos profetas, no último dos livros, antes da chegada do Senhor Jesus Cristo, anuncia que esse sol da justiça, Jesus, Ele virá, Ele é o sol da justiça, Jesus é a luz do mundo. O hino que nós cantamos diz que, para Cristo, no seu brilho, o sol é como se fosse trevas, porque Jesus é a própria luz, Jesus é a própria salvação, Jesus é o sol da justiça. E Malaquias então fala desse Messias, para um povo quebrado e machucado, um povo tomado pela soberba, e em volta de povos perversos. Ele diz que Elias, aquele que Jesus vai dizer é o próprio João, que anunciou o seu caminho, quer dizer, que anunciou a vinda do rei, o arauto que veio antes do rei, dizendo que o rei viria, e de fato ele veio, que este Elias anunciaria o caminho da chegada deste sol da justiça. O sol da justiça aguardado por todas as eras, é prometido mais uma vez, 400 anos antes da sua vinda. E sabe qual é o efeito da chegada desse sol? Malaquias diz para a gente o que acontece quando o sol da justiça nasce. Ele diz assim: mas vós, outros, o que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Agora presta atenção: saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias fala que este sol traz a salvação, traz a cura nas suas asas. Quer dizer, todo tipo de graça vem com o sol da justiça, trazendo agora alegria, exultação. A imagem que ele usa aqui é de bezerrinhos, num pasto cheio de alimento, verdejante. Desses bezerrinhos pulando, felizes, naquela comunidade agrícola, naquela comunidade camponesa. Essa imagem era alguma coisa muito gráfica, muito real, dos animaizinhos livres, felizes, correndo, se alimentando, protegidos. Que imagem bonita! Uma imagem que agora enche de esperança o coração quebrado de um povo que estava tomado por ceticismo e incredulidade. Vão ser como bezerrinhos, alimentados pelo próprio Deus. Ele está alimentando aqui a esperança daqueles que esperam no Senhor e que têm a sua fé em Cristo, no sol da justiça, na vinda do Messias. E isso ensina para todos nós, agora mesmo, que todas as nossas lutas desta vida, as nossas tristezas, a nossa guerra com a contradição do nosso coração, que tudo isso um dia terá fim e dará lugar a uma liberdade e a uma alegria de quem foi completamente salvo, de quem foi completamente curado, de quem é profundamente amado, de quem agora está debaixo do poder, da luz e do calor do sol da justiça que é Cristo. É um triunfo final sobre o mal e a perversidade. Estes que estão com o Senhor, que são os que temem a Deus, eles até mesmo farão parte do triunfo de Deus, pisando a cinza daqueles que foram destruídos. Há um triunfo sobre o mal e a perversidade. E é por isso que ele vai mais tarde evocar aqui mais uma vez Moisés e Elias. Lembra, ele diz no verso 4, da lei de Moisés meu servo. E eis que vos enviarei o profeta Elias, diz no verso 5. De fato, Elias e Moisés se encontram, representando Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Porque a lei e os profetas apontam para Jesus. E lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava ali com Pedro, João e Tiago,
a lei e o profeta, Elias e Moisés, ambos veneram Cristo, apontam para Ele. Ensinam-nos que toda profecia do Velho Testamento, assim como toda a lei de Deus, apontam para Jesus, para este sol da justiça. E sabe, gente, faz 2000 anos que nasceu o sol da justiça na terra. E é possível que, tendo passado tantos séculos, nós possamos desenvolver a impressão de que vivemos num tempo em que há silêncio da parte de Deus. Já não há tantos profetas, já não há tantos milagres. Talvez a gente possa em algum momento considerar que essa presença de Deus não é tão percebida e isso tente a gente a sucumbir a uma forma de cinismo e de incredulidade. E se essa tentação de alguma maneira alcançou o seu coração em algum momento da sua trajetória, da sua caminhada de fé, eu quero chamar a sua atenção para as palavras de Malaquias. Porque ele fala de Elias, quer dizer de João Batista, um profeta que anunciou a vinda de Jesus. E as profecias das Escrituras, todas dizem que este mesmo Jesus, que veio cumprindo cabalmente a profecia de Malaquias, voltará. É esse mesmo Senhor que acenderá o fogo da fornalha. É esse mesmo sol de justiça que também lançará o fogo do juízo. E é por isso que ainda hoje púlpitos fiéis reverberam a anunciação de Cristo e do seu Evangelho, chamando homens e mulheres à fé, como Malaquias fez nos seus próprios dias, para que coloquem a sua fé e a sua esperança em Jesus. Os Evangelhos registram e a própria história reconhece que a profecia de Malaquias se cumpriu. Jesus de Nazaré, Jesus de Belém, nasceu e viveu entre os homens. Ele anunciou o Evangelho da paz. E tendo sido morto, foi ressuscitado ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo. Ele subiu aos céus diante de muitas testemunhas. E ele promete: ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Em Apocalipse 21, versos 3 a 7, a Escritura diz assim: então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E é por isso que Malaquias chama então o seu povo a ouvir a lei de Moisés. Verso 4 ele diz: lembrem, gente, lembrem da lei de Moisés, porque a lei é santificadora. Se por um lado ela revela a nossa condição pecadora, ela nos faz correr para aquele que nos livra do pecado e da morte. A lei é esse pedagogo que nos faz correr para Jesus. É um mestre da parte de Deus que, mostrando o padrão de beleza e santidade de Deus, nos diz assim: só Cristo é justo e santo. E com a fé em Cristo, nós agora podemos olhar para essa lei e nos regozijar nela. E viver como esses bezerros saltitantes. É por isso que ele chama a gente agora a olhar para essa lei, porque ele está chamando todo o seu povo, conclamando o povo de Deus, nos seus dias e também nos nossos tempos, a ouvir a lei do Senhor que nos santifica, a ouvir a lei do Senhor porque ela é santa e boa, a viver uma vida de obediência.
a antecipação dessa alegria final, ela pode ser experimentada agora. A esperança de que nós sejamos como esses bezerrinhos é algo que enche o coração de todo aquele que tem fé, para que hoje e agora seja capaz de experimentar essa mesma alegria, essa mesma obediência e fé, com um culto que é santificado a Deus e com uma vida que é dedicada ao Senhor. Porque é isso que Ele chama todos os homens dos seus tempos, do tempo de Malaquias e do nosso tempo a entregar a Ele, o coração. E com isso eu quero concluir com 3 breves aplicações. Malaquias, ele revelou uma condição precária do culto e do coração do povo de Deus, mas mostra que Deus, porque Ele não muda, porque Ele é fiel à sua aliança, às suas promessas, Ele tem esse compromisso de amor com o seu povo, e chama o seu povo a ter o mesmo compromisso de amor para com Ele. Nós precisamos amar a Deus, porque Deus nos ama. Precisamos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Somos objeto, alvos, pessoas profundamente amadas por Deus. E o amor a Deus é alguma coisa que se materializa na vida da fé, de um coração que é realmente entregue ao Senhor, que busca Deus em primeiro lugar, e que entrega o que há de melhor para Deus. E é por isso que, mais uma vez, Ele chama a gente a uma vida de obediência. Ele nos remete para a lei de Moisés. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós conhecemos a lei de Moisés? Sabe que essa lei ela é resumida naquilo que os teólogos vão chamar de lei moral? Em 10 palavras. Em 10 mandamentos. Está lá registrado em Êxodo 21. Você que é alguém de fé, pode ensinar essas 10 palavras para os seus filhos. Você pode colocá-las até mesmo em quadros na sua casa. Você pode repeti-las nas suas orações. Você pode incorporá-las como vocabulário da sua oração, pedindo que Deus faça desses 10 mandamentos, desta lei de Moisés, uma realidade na sua vida. Que elas sejam um meio de purificar e santificar a sua vida. Que elas sejam um meio de te ajudar a enfrentar os dilemas que você enfrenta todo dia de manhã, quando você acorda, quando você sai e precisa encarar a realidade da vida e as coisas todas que acontecem, com todas as complicações das questões que chegam a você. Quando você vai ser tentado, talvez, a dizer coisas que não representam a realidade, para se livrar de uma enrascada. Quando você talvez seja tentado a deixar o seu pensamento ser levado para coisas impuras. Você tem na lei de Deus um meio de te curar dessas coisas. Um meio de te santificar. De te dar pureza. E quem sabe essas 10 palavras deveriam estar ainda reverberando nos nossos corações. Há poucos crentes que são capazes até mesmo de mencioná-los de memória, os 10 mandamentos. Não é mesmo? Porque de alguma maneira a gente vai deixando a lei de Deus para lá, né? E a gente não se atenta para ela, e ela já não faz mais parte da nossa vida. E quem sabe a gente esteja vivendo algum tipo de ateísmo ou ceticismo práticos, como o povo de Deus naqueles dias. Lembra da lei de Moisés, diz Malaquias. Ela é cura e purificação, ela é santificação para a nossa alma. E essa é uma maneira muito prática que nós, como igreja e povo de Deus, podemos expressar o nosso amor a Deus, amando também a sua lei, e obedecendo e seguindo a sua lei, e tendo na sua lei a nossa baliza, o nosso guia, nossa bússola moral para o nosso dia a dia, para as lutas e perrengues que a gente enfrenta todos os dias. Mas ainda há uma palavra final, em que no verso 5, quando ele destaca a vinda de João Batista, quer dizer, de Elias, ele fala que os filhos converterão os pais. Nota essa linguagem, que é uma promessa também, está de alguma maneira ligada à vinda de João. Quer dizer, é no ambiente do lar, é na casa das famílias, que essa graça de Deus se manifesta, ao ponto de, pelo exemplo
e pela evangelização, até mesmo os filhos anunciarem o sol da justiça aos seus pais. Nós temos aqui um convite para a evangelização, gente. Um convite que nos chama a anunciar este sol da justiça, salvador e iluminador, que traz cura e salvação a todos, começando no nosso lar, começando com os nossos filhos, começando com os nossos parentes. Nas nossas listas de oração, frequentemente, nós nos comprometemos a orar pela conversão de parentes nossos. Mas aqui nós temos, na realidade, de uma promessa, também um convite a todos nós, para que as nossas orações sejam acompanhadas de ações nossas, de evangelização, de dizer as palavras da salvação e de anunciar o Evangelho, de dizer que Jesus é Salvador, de dizer que nós todos somos pecadores, de dizer que nós precisamos desta graça, que salva e que cura. Há uma chamada para todos nós aqui, para que não apenas olhemos para esta palavra e tenhamos nela, de fato, a esperança que ela nos traz, mas sejamos instados à ação, evangelizar, obedecer, ensinar. São expressões do amor de Deus, um amor para com Deus, o amor do povo de Deus para Deus, porque Deus ama o seu povo e Deus não muda, esse amor não acaba jamais. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a graça de guardarmos a lei no seu coração e de, com exultação, aguardarmos a volta de Jesus Cristo, porque Ele vem. Jesus Cristo vem. Maranata, vem Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, nós te louvamos e te bendizemos, porque cremos na tua volta, cremos no teu retorno, cremos que o anjo da aliança vem para purificar o seu povo e para trazer juízo sobre os homens maus e perversos. E por isso pedimos que o Senhor nos guarde, a todos nós, povo teu, no teu amor, que o Senhor nos guarde na tua aliança, que o Senhor nos abençoe por meio da tua palavra, da tua lei, que o Senhor coloque o seu santo evangelho nos nossos lábios, para que mesmo nos nossos lares, possamos, no nosso ambiente mais íntimo, de filhos e pais, falar de Cristo, e que Cristo seja tudo em todos. Senhor, que tu sejas o primeiro nos nossos corações, porque tu és o alfa e o ômega. E assim o nosso culto ao Senhor seja um culto cheio de alegria e de significado. Seja um culto fiel à tua palavra e segundo a vontade do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço, guarda-nos, para que façamos sempre a vontade do Senhor. Assim oramos, confiados em Jesus. Amém.